política indiferente, nós vamos debater. Em caso da queda do presidente Michel Temer, eleições diretas ou indiretas? Roberto Cobain. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Fábio. Eu acho assim, primeiro, o mais importante é que o governo Temer não siga, porque é um governo ilegítimo, com um nível de corrupção impressionante, e eu também acho muito importante que as reformas, que na verdade não deveriam ser chamadas de reformas, porque quando a gente fala em reforma, a gente fala em melhorar uma determinada situação. E no caso das propostas que o governo Temer tem levado adiante, são propostas que vão piorar a situação do povo brasileiro. Vão piorar, por exemplo, porque elas vão dificultar muitíssimo a aposentadoria das pessoas. E nós precisamos de reformas que realmente melhorem a vida do povo. Nós temos propostas, por sinal, de reformas que têm capacidade de melhorar a vida das pessoas. Então eu acho que, óbvio que se o Temer cai, a forma de substituí-lo tem que ser o voto popular, o voto direto. Já o Temer entrou como presidente sem o voto popular, porque ele fez esse processo de impeachment. Nós vimos que foi um processo de impeachment chefiado pelo Eduardo Cunha. O governo da Dilma estava muito já sem força e sem legitimidade, mas nós vimos que o objetivo real do impeachment era tentar evitar que a Lava Jato seguisse e, ao mesmo tempo, aplicar essas reformas que terminam a aposentadoria, que terminam o direito dos trabalhadores. E a classe dominante brasileira, naquela hora, com o Eduardo Cunha de líder político, né, que ele era o presidente do parlamento, o Eduardo Cunha se aliou com o Temer, se aliou com o Aécio, e eles dirigiram aquele processo de impeachment e de posse do Temer. Nós vimos o que significa isso agora, né? O Aécio tem a irmã presa, ele deveria estar preso também, o Cunha também está preso, e falta o Temer, né? O Temer não está preso, segue sendo presidente da República, o que é inacreditável. Nós não podemos seguir com o Temer de presidente. Vou passar aqui para o Fábio Osterman. Eleições indiretas, por quê? Eu concordo com o Robaina a respeito da impossibilidade política, jurídica e moral do Temer permanecer na presidência, mas felizmente lá em 1988, quando tivemos a promulgação da nossa Constituição, nós tivemos o legislador já preparando as nossas instituições para a ocorrência de uma situação como essa. É por isso que o artigo 81 da Constituição deixa claro que, no caso de vacância do presidente e do vice-presidente, devemos ter, se transcorrido pelo menos a metade do mandato, ou seja, 2 anos, eleição indireta. Isso, obviamente, não tem absolutamente nada a ver com não gostar ou não querer eleições diretas. Eu acho que a eleição direta é um rito fundamental na legitimação da nossa democracia, e tanto é que ela acontece de 4 em 4 anos para presidente e está marcada para outubro de 2018 acontecer. Eu acho que nesse momento seria inoportuno por diversos motivos a gente ter uma eleição direta, não só porque eu discordo também do Robaina no fato de que o Brasil não precisa dessas reformas que estão sendo realizadas, e aí eu tenho uma posição de independência em relação ao governo Temer, uma independência crítica, ou seja, eu sei aceitar aquilo que está sendo feito certo e sei me opor àquilo que está sendo errado, né? Por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista são reformas absolutamente essenciais para o futuro do país e que precisam ser levadas a cabo. E especialmente nesse momento de recessão que o Brasil passa, a gente não pode estar entrando em uma antecipação casuística e eleitoreira de um ciclo eleitoral que já está marcado para 2018. Além do fato de que, se fosse aprovada agora a PEC, que seria a única saída jurídica, efetivamente, para haver a antecipação dessa eleição, na verdade, a gente só teria a eleição acontecendo ali, na melhor das hipóteses, setembro, outubro, ou seja, 1 ano antes. Que presidente seria esse, que seria eleito 1 ano antes da outra eleição? E é um custo que, na verdade, acho que seria até uma perdulariedade para o governo brasileiro realizar uma eleição com tão pouca vigência e com uma abrangência tão grande. Uma eleição presidencial custa muito, né? Custaria quase R$1 bilhão essa eleição. Eu vou até só aproveitar para fazer uma pergunta. Eleição direta até 2018 ou não realiza a eleição do ano que vem? Eu acho que isso é secundário. Em primeiro lugar, tem que terminar com o Temer. Segundo, tem que ter eleições diretas, porque se não tiver eleições diretas, imagina se esse Congresso Nacional, que deve ter o quê? 30% envolvido na Lava Jato, o nível de corrupção desse Congresso é enorme. E o Congresso Nacional decidindo quem vai ser o presidente da República, isso não pode.
pode dar um Rodrigo Maia, que está na Lava Jato, pode dar o Eunício Oliveira, pode dar o Renan. Então, nós temos que ter uma eleição para presidente. Eu acho também que teria que ter eleição para o Congresso Nacional. Nós teríamos que renovar gerais, então. Eleições gerais com mudança de regras. Não estou dizendo que seja fácil. Se fosse fácil, o Temer já teria caído. Claro. Deixa eu entender então. Então tu achas que o Congresso não tem legitimidade para escolher o presidente, mas ele tem legitimidade para definir quem deve escolher o presidente nesse momento? Não, Ou seja, ele tem legitimidade para aprovar uma PEC? Não, a política para mudar a Constituição? A política brasileira está sem legitimidade nenhuma. Eu concordo então nós contigo temos nisso que aí. buscar a legitimação da política. Como é que a gente pode tentar começar a legitimar a construção de uma nova política? É chamando as pessoas, a população, a participar. O processo eleitoral é um mecanismo de participação. Eu, aliás, acho que nós agora, porque nós estamos discutindo uma hipótese, eu quero que essa hipótese se realize. Qual é a hipótese que nós estamos discutindo? Que o presidente Temer deixe de ser presidente. Só que, infelizmente, nós estamos na sexta-feira, o presidente Temer segue sendo presidente quando ele é, evidentemente, um presidente envolvido num nível de corrupção inacreditável. Então, é uma desmoralização do país que o Temer siga presidente. Sim. Nós necessitamos derrubá-lo. Por isso que o grande desafio, por enquanto, é derrubá-lo. E eu convido todo mundo no dia 6, na terça-feira que vem, nós vamos estar nas ruas de Porto Alegre nos manifestando. É o dia que o Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar a chapa e nós vamos ir para as ruas, porque sem as pessoas irem para as ruas, esse governo continua e a vergonha nacional continua. Sim, e Fábio, vocês também entendem que precisa ter essa saída do presidente Temer, mas você acredita que o Congresso tem condições sim de eleger um novo representante para esse próximo ano? Sim, o Congresso tem essa função estabelecida pela Constituição, justamente prevendo crises como essa, que é um cenário, um cenário improvável. Deixa eu só te comentar uma coisa, Diga, ter diga. otimismo com a Constituição, sabe por quê? Porque achar que essa nossa Constituição conseguiu prever essa crise toda... Bom, mas querendo ou não, Não está conseguiu, escrito, não tá conseguiu. escrito Não, no e se artigo pre- 81. se- Não, claro que as minúcias, obviamente, não se previu. E te Não, eu digo, preocuparia que não teria essa- como prever algo sim. tão ruim, né? Te acontecer. preocuparia que esse Congresso Realmente, mudasse a 13 Constituição, anos aí foram então... duros. Exatamente. Te 13 preocuparia ouvidos. que a... Não, na verdade, não me preocupa Sim. que o Congresso mude a Não, tá muito Constituição, bom. até porque a Constituição, o próprio espírito no qual ela se insere, que é uma Constituição extremamente... que trata com grandes especificidades, pontos variados, que na minha opinião são inclusive exagerados. Por exemplo, a Constituição trata do fato de que determinado colégio no Rio de Janeiro vai estar sob o escopo da União. É um exagero, né? E um resultado disso é a quantidade absurda de emendas constitucionais que já passamos desses 30 eu tenho anos. Carioca me acompanhando aqui. Falou E- do Rio de Janeiro, o Carioca vai falar. E justamente isso, a gente tem esse problema que a Constituição acaba tendo que ser emendada com frequência para adaptar ela à realidade brasileira. Mas E essa eu não tenho seria nenhum uma problema. emenda possível. E eu não tenho nenhum problema em relação a isso. O meu problema é o casuísmo. Esse tipo de mudança procedimental, claro que deve ser feita conforme a sociedade entenda, mas não deve ser feita no calor do momento, no meio de uma crise, para a vigência imediata. Claro, Inclusive, existe uma emenda no Senado, de autoria do senador Regufe, que se propõe a mudar isso para o próximo ciclo. gestão, Mas sim. mudar para agora é um Pra oportunismo essa, né? eleitoreiro. Mas e não tinha essa preocupação antes? Porque É não que eu acho tinha que ocorrido ainda? eu acho que as leis se mudam, tanto que o governo está tentando mudar uma lei que beneficia o povo. Né? Ele está tentando, por exemplo, aumentar a idade para as pessoas se aposentar. Quer dizer que Beneficia vai fazer... o povo ter uma previdência quebrada? Não, a previdência Será? está quebrada porque Ah. os muito ricos do Brasil não pagam imposto. vamos reformar isso, não, então. Não pagam imposto. Eu sei que tu é um Vamos liberal, reformar eu isso, sou então. liberal, mas eu acho que tu defende que Mas os vamos muito reformar isso então. Pois é, Mas então- uma reforma não exclui Mas a não outra. mistura as coisas. Já que a gente está entrando no Nós outro não tema, vamos além conseguir. de Vamos eleição tentar direta e ficar nas indireta. eleições É indiretas que ou senão- indiretas. é que senão Mas é ele que- vai, é que ele vai senão- colocar toda a cartilha aqui e vai seguir. Daqui a pouco a gente vai ter um panfleto do Eu já hoje estão me eu avisando hoje que não já quero tá brigar perto com do ninguém. fim. Eu Então, só assim, quero ó, brigar com o Temer eu vou- para tirar esse certo. presidente. Eu vou pedir assim, E não dá mais a rapidinho, vergonha assim, nacional. questão de 15 segundos, por que eleições diretas? Porque eleições diretas, porque eu não quero que um Congresso Nacional corrupto, a serviço de empresas corruptoras, que tem planos que são planos terríveis, que só vão prejudicar a vida do nosso povo, tem o poder de eleger um presidente. Esse Congresso Nacional é o Congresso Nacional do Eduardo Cunha, que elegeu o Eduardo Cunha, que elegeu o Rodrigo Maia, que está na Lava Jato, que apoiou o Temer até agora. Esse Congresso não pode escolher Fábio ninguém. Osserman, por que eleições indiretas? Vamos botar o povo pra Na decidir. verdade, vamos defender a não antecipação das eleições, vamos defender a permanência do ciclo eleitoral, que é algo tão importante numa república presidencialista, a gente ter uma estabilidade democrática, a gente ter as regras do jogo pré-definidas e que permitam que os partidos, os atores políticos possam se organizar, possam apresentar pleitos para a sociedade e possam realmente mudar esse país para melhor. Tá certo.
O debate fica aqui, mas continua provavelmente nas nossas redes e nos vemos no próximo Politiquim.